principalmente as mães de primeira viagem. É verdade, ó. Eu que sou mãe, fui mãe só de um menino, né? Mas assim que a gente recebe a notícia de que tá grávida, aprende... pode subir, viu, Guga? Aprende o que significa a palavra palpite. Sabe por quê? Porque é tanta gente dando opinião. Isso vai educar seu filho, isso não vai ser bom, não vai, que a gente fica maluca. Até que ponto isso ajuda ou atrapalha? A gente vai ver agora no quadro Questões e Emoções de hoje. Hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Menino, tô vendo. Tem duas participantes, a psicóloga Renata Toscano e a pediatra Samara Meira. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada, sempre bom estar aqui, né? Como é que acontece essa história? Porque todo mundo, quando a gente é mãe, como o Rafa falou, de primeira viagem, todo mundo chega para dar um palpite. Eu lembro que quando eu tive meu filho, eu muito menina também, no interior, tem uma tal de... hoje eu sei que o nome da doença é icterícia, né? Algo assim. Mas chegaram, meu filho estava todo de amarelo e disseram, tira essa roupa, pelo amor de Deus, que o menino vai adoecer de intiriça. Até eu saber do que a criatura estava falando, eu já fiquei louca. Eu disse, minha filha, se eu for jogar tudo que é amarelo, ele vai ficar sem nada. Ele vai ficar nu, a Como criança. se a cor da roupa fosse influenciar. Todo mundo dá um palpite, né, Renadinha? Crendices também, né? Todo mundo quer, principalmente quando é filho primeiro, a família, né? A chegada de uma criança numa família que não tem outros filhos, geralmente os avós, os parentes que já passaram pela maternidade querem ensinar aquela mãe de primeira viagem a ser mãe, né? E aí acaba muitas vezes gerando muitos conflitos familiares também, né? Ajuda ou atrapalha a opinião? Principalmente, acho que as avós geralmente querem achar assim que sabem tudo e que a filha não sabe nada. É mais ou menos isso. Isso atrapalha a relação também? Atrapalha um pouco, né? Porque o que é que acontece, Rafael? A mãe é mãe de primeira viagem. Então, assim, geralmente tem o fator da inexperiência, a insegurança. E essa insegurança e inexperiência faz muitas vezes acreditar no que a mãe, no que a avó está falando. Né? E nem sempre aquilo é verdade, até porque nós somos seres humanos e somos complexos. Não é porque um caso naquela criação com aquela criança deu certo que vai dar com aquela outra criança. Então, cada caso é um caso. Hoje as doenças, né, o comportamento em si, no desenvolvimento infantil, ele está muito mudado, não é porque as coisas aconteceram há anos atrás que se repetem da mesma forma. Né? A medicina está aí, a ciência está aí para provar isso. E, na verdade, as relações, elas complicam porque às vezes vem a sogra, vem a mãe diz uma coisa, a sogra diz outra, aí já gera um conflito, né, Samara? Mas é a referência que ela tem de mãe que funcionou, né? No caso, ela que está ali viva, a mãe que acabou de gerar um filho, é que a avó, no caso, a sogra, né, tem toda a razão e termina seguindo mais por inexperiência e por falta de informação. Porque o pediatra está aí, os médicos estão aí para tirar qualquer dúvida e dar os diagnósticos corretos e orientar bem direitinho como que tem que ser feito. Pois é, porque quando a criança é bebezinho, acontecem muitas coisas. Aí eu queria que você dissesse pra gente, Samara, quais os relatos que chegam lá? O que de mais incrível, assim, você já ouviu dizer a criança sentiu uma coisa e a avó dizer que era outra e teimar, porque tem vó que teimar até com o pediatra. Ah, muito. Já teve uma que levantou lá do consultório e saiu porque não aceitou o que era correto. Mas assim, o que a gente mais escuta é que a coitada da mãe que tá ali amamentando naquela situação, naquele momento tão difícil, o leite dela é fraco. Ah, esse menino tem que tomar leite, esse menino tem que tomar mamadeira, tem que colocar uma massa, esse menino tem que comer alguma coisa. E que o leite da mãe não é saudável, que tá fraco. Não é assim. Todo leite da mãe é adequado para o seu filho. Não é o filho do vizinho, não é o filho da irmã, é a mãe e o filho que ela gerou. Então, aquele leite para ela, para a criança, é suficiente. E nada de botar outra coisa, além da amamentação, salvo em alguns casos específicos, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns palpites que se ouvem com muitas frequências, com muita frequência, e a gente vai saber se isso é verdade, se é mito. E aí você também pode mandar aí pelo WhatsApp, né, o nosso WhatsApp, o Facebook da TV Tambor, para você poder interagir com a gente, contar os seus palpites. Pois é, o nosso WhatsApp é o 988-32-3586. Anota aí, eu sei que você já tem na sua agenda, né? Mas não vale lembrar. 988-32-3586. Manda sua pergunta. Se tem alguém que está se metendo muito aí na educação do seu filho, conta pra gente também, porque é sempre bom, né? Meu filho, no caso, eu era
como eu já falei, eu era muito jovem e eu já tinha outras cunhadas que tinham filhos, né? Tinham vários até. Sogra, mãe, a vizinha, o papagaio, o periquito, todo mundo se metia, porque eu realmente acatava, porque eu não sabia nada. Essa história que ela falou do leite, muito interessante que aconteceu comigo, meu peito pedrou. E eu não sei se isso é verdade, eu peço até que você me esclareça agora, Samara, mas lá no interior diziam, menina arrotou no peito. Não, pelo amor de Deus. Aí pedra, criou um nódulo. Nossa. Não, isso não tem nada. Gente, a vocês ver, não pelo amor de escutam Deus. isso aqui? Não, aqui eu já ouvi essa Pura história que Mas não tem nada a tem, ver, né? Graças a tem Deus, nada Senhor, a ver. obrigada. Não existe. Não. Meu filho hoje tem 16 anos, mas eu sofri Não. muito, me deu febre, meu leite pedrou, acho que excesso de leite, né? Não, aí pode dá ter um desespero na acontecido mãe, né? pode ter acontecido uma mastite, é diferente, uma inflamação da mama por alguma causa, alguma infecção, ou realmente obstruiu ali o ducto, realmente que sai o leite, mas não porque seu filho arrotou no seu peito, isso não existe. Pois, minha pelo amor filha, de Deus. me fizeram acreditar nisso. Você acredita? Que bom que ele arrotou, né? Porque senão ia ficar cheio de gases. Pois é. Que triste que foi no peito, né? Porque até hoje tem uma cicatriz, né, Matheus? Samara e Renata, a gente vai ouvir agora a experiência de uma mamãe de primeira viagem, que é muito conhecida e muito querida por toda a família Tambaú. É a Anne Gomes. Ela enviou um vídeo pra gente, dizendo como ela lidava, ou lida até hoje, né, com os palpites dos outros. Vamos ver. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que estou muito feliz de vocês estarem abordando esse tema. E segundo, dizer que realmente, agora vocês sabem que eu sou mãe, Salonete está com 9 meses e desde que a gente anuncia que está grávida, até hoje eu escuto muito palpite, muita dica, muita história. Vou compartilhar com vocês um caso que aconteceu comigo. Quando eu estava no início da gestação, eu tive um sangramento, compartilhei essa história com algumas pessoas e chegou para mim uma delas, contando que uma parente também teve essa mesma situação que eu passei, mas que o bebê não se desenvolveu, o feto não se desenvolveu e ela precisou fazer um aborto. Então, como é que você fala isso para uma mãe que acaba de descobrir uma gravidez muito desejada por todo mundo, né? Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo, mas que de certa forma já me preparou para tudo que eu iria ouvir ao longo de todos os 9 meses e de tudo que a gente passa, né, quando está criando um bebê, e principalmente no meu caso, né, que vocês sabem que eu compartilho muito a minha rotina de mãe nas redes sociais. Então, aquilo mexeu comigo, mas passou e hoje eu recebo melhor tudo que chega para mim como palpite, como dica, como opinião, mas que realmente tem muita gente que chega para falar e não pensa no que está falando. É verdade, viu? Então, parabéns para vocês estarem abordando esse tema e muito legal participar aqui com você. Um beijo para todo mundo. Beijo, Anne, obrigada. Agora vamos se colocar no lugar da outra pessoa, que até agora a gente só se colocou no lugar da mãe. Mas, Renatinha, se eu tenho um palpite para dar para alguém, existe uma forma mais adequada? Se eu tô vendo que fulana teve um filho agora, mas ela não tá fazendo isso da maneira certa, eu já fiz, já passei por isso e queria dar esse palpite. Sim, claro. Na verdade, assim, tudo é a forma de falar, né, Sâmia? Tudo é a forma de falar. Não é porque, como eu coloquei antes, não é porque com você deu certo que vai dar com outra pessoa. E por ter dado certo comigo, essa é a minha verdade. Que não necessariamente vai ser a verdade da experiência do outro. Então, eu tenho que respeitar esse limite. Né, até onde eu posso ir, como eu devo falar. No caso da Anne mesmo, né, ela colocou essa questão aí que com certeza ela ficou desestabilizada emocionalmente. Imagina. Né, e de fato poderia até ocorrer provocar de fato pela questão emocional um aborto e não necessariamente pelo sangramento. Então, assim, é interessante você filtrar as informações tanto de palpites de pessoas que já tiveram experiência, como também nas redes sociais, né? A gente está com a internet aí, muitas pessoas vão para a internet, vão para as redes sociais, grupos de mães de primeira viagem, e essas trocas, a gente tem que lembrar isso tem que estar muito, muito nítido na nossa mente. Não é porque aconteceu certo e deu certo com o meu filho que vai dar com o filho de fulano ou de cicrano, porque nós somos seres complexos. E a partir daí a gente tem que filtrar as informações e procurar um profissional adequado, né? Os pediatras estão aí para isso. Chegou pergunta aqui, inclusive, para a Samara. Acho que é a Judite do Jardim Cidade Universitária. Ela disse que tem um filho de 3 meses. Com quantos meses eu posso dar água? A família fica me impressionando, A dizendo família que já fica é pra dar. pressionando, Se o bebê só mama, ele sai para tomar água quando for introduzida a alimentação com 6 meses. Então, assim, a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e
Depois é que vai ser introduzida a alimentação e aí sim precisa hidratar o bebê. Senão o leite da mãe é suficiente para hidratar, nada de dar água. Todas as necessidades. Ele hidrata, ele nutre, não precisa dar água de forma alguma. E é mais prático, né? Só cuida, não precisa se preocupar com comida, com peito. alimentação, é só o peito. Super mais fácil. É só o peito. Não, eu sei que pra mãe é um negócio, vocês sabem, mas eu tô falando assim, Só o cada peito. Você já teve preocupação a filho? menos, é uma preocupação a menos que a mãe tem, eu acho. Não, eu tô falando assim, é porque o homem, Rafa, você noção. não vai saber isso. O homem não tem noção. Como ela falou, a coitada da mãe quando tá amamentando é justamente isso. Porque assim, eu acredito que tem mulheres que passam por isso com muita facilidade, mas tem outras que têm não. experiências bem negativas. Fiquei com um certo trauma, assim. Não, a amamentação não é fácil. Mas de tem gente que eu forma já vi alguma. ser muito pior. Já É vi muita amigas dedicação, é muita noite sem dormir ou Dor mal muitas dormida. vezes, né? Muita dor quando o bebezinho ainda está aprendendo a mamar e a mãe está aprendendo a amamentar também, porque é um binômio ali, não funciona só o bebê e o peito. É a mãe, o peito, o bebê e é uma troca. É uma troca de carinho, é uma troca de nutrição, é uma troca de experiência, é todo um vínculo ali Muita gerado gente e não pode... não tem esse esclarecimento de que Exato. tem que fazer alguma coisa. Bota o menino aqui e pronto. Eu botei o menino, vai-se embora. É Achei mágica. que tava fechando. Quando Porque ele ele já pegou, sabia, tipo, 10 minutos depois, aí eu vi que realmente... Ó, tem uma pergunta aqui, não se identificou. Minha filha mamou muito até 1 ano e 3 meses, mas muita gente dizia que tinha que dar mingau porque o leite era fraco. A gente falou sobre isso já, né? Não tem sentido isso. A amamentação é preconizada até 2 anos de idade, assim, que deve mesmo ser feita e se puder, pode estender, não tem problema nenhum não. Até depois de 6 meses? Até depois, não tem problema nenhum. Ai, meu Deus. Você Ó, continua Exclusiva participando só aqui com a até 6 gente? meses, né? Mas a Exclusiva, amamentação pode ir isso. até quando quiser. É. Continua Até? participando aqui com a Quando gente. quiser. até- Porque tem alguns palpites que a gente já trouxe prontos, mas a gente vai dar prioridade para quem mandar as mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá bom? Deixa eu pedir licença a vocês rapidinho, para eu só dar um recado para quem está em casa, mas eu já volto para esse tema.